Vamos seguir na política aqui, porque o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, foi convidado pelo governador de São Paulo, João Dória, para se filiar ao PSDB. Vini, até o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, se pronunciou sobre o assunto, né? É verdade, Paulo. O governador de São Paulo ontem, confirmou em entrevista coletiva que convidou o Rodrigo Maia para integrar o PSDB. O Maia, que está de saída do DEM, todo mundo sabe, né? Ele se sentiu traído aí pelo partido, depois que o partido desembarcou ali do apoio ao Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Tem trocado farpas aí também com as lideranças de alguns parlamentares ali, pessoas que integram o DEM, né, como o ACM Neto e também o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Então ele está em busca desse novo partido. E o Dória, ontem, em entrevista coletiva, confirmou que eles estiveram juntos aí no último domingo, na casa do governador. E o Dória disse para o Rodrigo: gostaria que você fizesse parte do PSDB, viesse com a gente para 2022 derrotar o Bolsonaro. E agora o Rodrigo Maia vê de vitória e de vacinas. E aí o Rodrigo Maia está pensando, ainda não definiu essa decisão, segundo o próprio governador João Dória, não vai ser uma decisão imediata, mas o Fernando Henrique Cardoso já está apoiando. O ex-presidente foi ao Twitter e disse o seguinte, fez bem o PSDB em convidar Rodrigo Maia para entrar no partido, presidiu corretamente a Câmara e é bom quadro político. Tomara que aceite, disse o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E aí tem outras possibilidades também, como Cidadania, como o PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. E existe uma possibilidade também, e isso ele teria até confirmado a aliados, Paulo, de que uma das opções é também trabalhar pela fusão de partidos para criar uma estrutura forte para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Essa fusão de partidos poderia contar ali com Cidadania, com o PV e com a Rede, e que o candidato desta fusão poderia ser Luciano Huck. Nossa. Apresentador Luciano Huck, caso ele não aceite, ir para os domingos da Globo. Não vai aceitar, Lu? Loucura, né? Vamos esperar aí qual vai ser a decisão de Huck. Fato é que o Maia tem trocado essas farpas, né? Teve uma entrevista, Paulo, que gerou muita polêmica, que ele deu ao Valor Econômico, que ele disse o seguinte sobre o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que é o presidente do partido DEM. O Maia disse que o ACM entregou a cabeça do partido numa bandeja para o Palácio do Planalto e o partido retomou a origem de direita ou de extrema direita. Aí o ACM Neto respondeu, negou essa traição, negou que tem aderido também ao governo e está dizendo que o Maia está tentando transferir a culpa pelos erros que ele cometeu, que ele está sendo um péssimo perdedor e que está saindo menor do que ele entrou. O ACM também disse que o Maia deixou o poder subir a cabeça e que ele se encastelou no poder conquistado e agora demonstra surpreendente descontrole. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também respondeu, mas disse o seguinte, Paulo, olha só, ele tem síndrome de ansiedade política e essa entrevista dele é indicadora de internação hospitalar. Nossa. Então, assim, tá um clima super bacana lá no DEM. Clima bom, muito bom. Joel Pinheiro da Fonseca, a primeira pergunta vai para você. Imagine que você é o Rodrigo Maia agora, tá? Você não tem tanto cabelo assim, do jeito que você tem hoje, essa coisa mais vasta, magro, meu corpo atlético mais, aqui, enfim. É um Maia Eu melhorado. quero saber de você o seguinte, se você fosse o Rodrigo Maia, o que você faria? Eu buscaria um partido de direita para mim, centro-direita, que eu imagino que ele ainda se identifique com isso, embora ele tenha dado uma guinada mais à esquerda recentemente. Eu acho que talvez o PSL não fosse um mau destino para ele, mas o que eu vou dizer é mais profundo. Eu não acredito que formar uma coalizão vitoriosa, hoje em dia, eu não acho que isso seja tão central assim, você fazer essas negociações entre partidos. Eu acho que as alianças de partido, as fusões partidárias, ou a escolha de qual partido você vai estar, eu não acho que hoje em dia isso é tão central assim e muito menos tão determinante para voto. É óbvio, você não pode estar num partido totalmente discordante do que você imagina. Ele não pode ir para o PCO, para o PT, daí ficaria longe demais. Mas dado um espectro meio amplo, que pode ir desde um PSB até um PSL, você não importa tanto assim os partidos. As pessoas têm relação com os candidatos. É pessoa com pessoa. A instituição, hoje em dia, importa muito menos. O Bolsonaro é um exemplo disso. A gente estava discutindo nas redes sociais, né? O Bolsonaro só foi eleito, não foi graças à PSL, ao PP, que era o partido dele antes, nada disso. Ele foi eleito apenas
graças às redes sociais e à comunicação direta e indireta por vários canais nas redes sociais. Esse é o que importa hoje em dia. Importa muito mais isso do que os acordos dos cabeças. Ah, eu conversei com o Fernando Henrique aqui, vou juntar com o Bivar do PSL ali, vamos fazer uma fusão, não sei o quê. Isso hoje em dia não se transforma em voto com muita facilidade. O que precisa hoje é voto, e voto é conexão direta, comunicação direta com o eleitorado. Muito bem, Adriles, agora você é o Rodrigo Maia. Sim. E aí? Já é mais parecido, é mais parecido. Não, eu tenho músculos, rapaz, que isso. Mais parecido. Eu faria, eventualmente, uma dieta. Uma dieta não só para perder gordura, mas para perder essa adiposidade dessa sanha megalomaníaca que tinha o Maia pelo poder, né? E estabelecer um princípio de humildade maior. O partido não importa. O Joel falou uma coisa que é muito interessante realmente, mas eu complemento. A comunicação direta com o povo, com os anseios do povo, com a vontade do povo, foram exatamente aquilo que alçaram o Bolsonaro ao poder. E essa politicária, esse jogo político de um presidente que foi alçado à mídia como uma espécie de primeiro-ministro fake de oposição ao governo, fez exatamente com que Rodrigo Maia fizesse oposição sistemática, não só ao Jair Bolsonaro, uma oposição para uma bolha, mas uma oposição sistematicamente ao próprio povo. Porque ele engavetou, sentou em cima de reformas importantes para o país, como a administrativa. Bolsonaro demorou 2 anos para mandar a Mas foi em administrativa. setembro. Em setembro estava lá e ele não fez nada. E outra coisa, o legislativo... ele não tinha mandado sossega a periquita. Outra coisa, o Congresso, o Legislativo, tinha autonomia também de apresentar uma reforma tributária. O Congresso poderia colocar a PEC da segunda instância. Ele não fez nada. Ele falou de maneira explícita no ano passado: eu não vou fazer nada, minha prioridade é salvar vidas. Não salvou vidas, todo mundo sabe que o isolacionismo não fez nada, a não ser pela extensão do auxílio que o Bolsonaro deu à população. Congresso, e ele iniciativa do sentou, Congresso. exatamente, Congresso. também, tudo bem. Sentou em cima das reformas e não fez nada. Eventualmente, era um político de pouquíssima expressão, teve 70 mil votos, foi alçado ao poder e ao mecanismo do poder, né? Pela figura do seu pai, que era um político pragmático, de objetividade, de administração, César Maia, e ele, ao contrário, que também nasceu assim como político pragmático, assim como o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, se transformou num político ideologizado, que não deixa nenhuma ação concreta em relação ao povo e deixa um legado de uma oposição burra em relação ao Bolsonaro. A gente vê exatamente pela diferença agora da entrada do Arthur Lira. Ele já fala em reforma administrativa, já fala em autonomia do presidente do Banco Central, já fala em possibilidade de privatização, já mandou a reforma para a CCJ, ou seja, uma série de medidas concretas, objetivas, cabais, que podem melhorar a vida do povo. O nosso querido Rodrigo Maia só pensou na egolatria inflada da sua própria dimensão em relação ao poder. Está sendo abandonado pelo DEM, está sendo abandonado pelos seus próprios correligionários e, eventualmente, poderia ficar um pouco mais humilde e fazer uma dieta do excesso de gordura, da megalomania pelo poder que ele tem. Joel? Vamos lá, Adriles. Primeiro, essa sua narrativa do Maia como grande vilão que travou tudo, simplesmente não não é falei verdade. vilão, Omisso que travou tudo não é verdadeira. Gostei. Primeiro porque a administrativa não, o governo é que atrasou. Eu lembro de no carnaval ainda o presidente disse: não, agora eu assinei, agora mandou. E disse que não era para ele fazer ano passado também, porque era ano eleitoral, então não ia acontecer. Então mesmo essa reforma administrativa desidratada que o governo mandou, ele próprio segurou, mandou perto do carnaval. Segundo, reforma tributária, Adriles, a que existe é a do Congresso. O governo prometeu que ia mandar, atrasou as discussões ao insistir em CPMF, falou que ia mandar em 3 partes a reforma tributária, mandou atrasado a primeira parte e nunca mais falou no assunto. Hoje em dia ele já até finge que não existe mais aquela ideia dele propor nada. Então, você culpar tudo no Congresso, tudo mais, simplesmente não dá. O governo atrasou muito também. O Maia sentou algumas coisas, talvez aquela da cabotagem, dos barcos. Talvez se o Maia tivesse pegado como prioridade, podia ser. O próprio governo não soube também escolher muito bem suas prioridades, ficou nesse empurra-empurra. Algumas coisas o Maia de fato sentou em cima e acho que fez por bem, como a mineração em terras protegidas na Amazônia, que o governo quer liberar, ou seja, a devastação ambiental. Perfeito. E, por fim, o último ponto. Eu concordo com você quanto ao diagnóstico. Hoje em dia, o político é o que se dá bem, aquele que fala às massas, fala o que as pessoas querem ouvir, ou até o que ajuda a botar na cabeça das pessoas, via fake news, ou seja, o que for, aquilo que elas acreditam. Esse se dá bem. O político de bastidores, como é mais o estilo do Rodrigo Maia,
tem muito mais dificuldade hoje em dia. Mas a política não pode ser feita só de políticos que estão ali falando direto às pessoas. O político de bastidor também tem o seu papel, justamente para articular, para conseguir votações, para formar maiorias. Eu acho que vai ser um desafio para a política. Ele não fez nada disso. Ele fez um pouco, tanto que o Bolsonaro chamou ele de nosso general. Não fez nada disso. O Bolsonaro chamava o Maia de nosso general na reforma da Previdência. O Maia conseguiu aprovar a Previdência. Tem então, um ponto que eu acho que vocês não falaram, só reconheceu. rapidinho antes de passar a palavra para o nosso Vini aqui. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente destacar, que eu acho que foi um dos grandes erros do Rodrigo Maia no decorrer desse processo, que é o seguinte: ele achou que ele era o comandante do DEM. Esse é o ponto. Ele foi achou que o DEM, ele foi presidente ele achou que do o DEM partido. era dele. Ele foi presidente do partido por Ele 2 esqueceu, vezes. por exemplo, o governador de Goiás. Isso é fato. Esqueceu, por exemplo, do ACM Neto, que é o presidente do partido, das outras Isso, lideranças, enfim, e foi conduzindo o processo. E É isso aí. alijando o partido de todo o procedimento. E aí deu no que deu. O partido ficou insatisfeito, e, enfim. É só você verificar o as falas partido- do ACM Neto hoje. O partido Tá? quis Tá bom, quer mostrar. sair, sai. O partido quis ter uma Caiado, neutralidade ali na eleição da Câmara, que deixou o Rodrigo Maia totalmente insatisfeito, que ele tinha uma posição muito clara ali de apoio ao Baleia Rossi, e também ele foi presidente do partido por 2 vezes. Então ele poderia ter realmente essa impressão de que ele ainda continua muito forte ali dentro, que a opinião dele aqui varia, e ele acha que o partido perdeu algumas características. Agora, outro ponto que eu queria levantar, Paulo, é que o Rodrigo Maia também parece que ele sente que ele tem uma popularidade maior do que ele realmente, Exatamente. de fato, Também tem. tem. É a Ele pode megalomania ter de tido, posse do ele poder. pode ter tido muito poder lá dentro, porque foi Lá presidente dentro. da Câmara. Mas Jamais popularidade, foi popular. ele não isso tem. aí. E eu fico me questionando, Isso um aí. candidato popular, se juntar ao Rodrigo Maia, ele ganha ou perde votos? É completamente ilusório. Com certeza perde. Com certeza O perde. Maia, ele fez um papel importante, aí sim, de bastidores, na reformulação e reorganização do DEM, que era um partido que estava completamente minguado. Ele, como presidente, ele reestruturou o partido, colocou ministros do governo em si. Agora, quando ele se alça a figura de presidente do Congresso, ele sobe a cabeça exatamente essa megalomania. Vendo essa oposição meio assodada, meio patológica, que enxerga fascismo e autoritarismo em cada ato do governo, ele se colocou como primeiro-ministro eleito pela mídia. Ou seja, esqueceu, Pela como o mídia, Vini ele era bem presidente disse, da Câmara. não, primeiro-ministro que eu falei. presidente Primeiro-ministro da Câmara, abstrato. pô. Como o Vini bem disse, o poder que ele tinha na Câmara, que naquele momento em que o governo Bolsonaro estava levando flechada de tudo quanto é lado, foi de alguma forma categorizado em poder popular. Confundiu, coisa que ele né? Ele nunca confundiu as teve. coisas. E, eventualmente, esse trabalho de bastidor que ele fez em relação à reerguida do DEM, ele E na deixou de fazer Previdência? exatamente Não, o na benefício ao Previdência, povo. na É um cara, Previdência. ou seja, é um cara que A trabalhou Previdência. e que trabalha. A Previdência foi o mérito do governo, vamos ser sinceros. Não, mas ele foi Tudo bem, tem que reconhecer. Ele foi bem. Ele ajudou, foi bem, ele ajudou. Tem que Ó, reconhecer. foi um ponto O que é bom, positivo. tem que Agora, o reconhecer. trabalho que ele poderia ter feito ano passado, você fala da reforma tributária, que ele poderia ter apresentado e encaminhado, mas por causa da pandemia, do isolamento, não teve essa preguiça, ou a reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo em setembro, sentou em cima, ou a PEC da segunda instância, que ele sentou em cima, esse trabalho ele deixou de fazer e virou um político ideológico e megalomaníaco. Aí se Muito perdeu bem. e voltou ao limbo e ao ostracismo. Muito bem.